Bom dia. É bom estar aqui juntos, não é? Hoje, parece que a igreja tem desafios tão grandes. Sempre teve. Mas agora, com a época de globalização, enquanto o mundo está ficando cada vez menor, nós conhecemos cada vez mais os desafios que estão em nossa frente. E eu fico, às vezes, pensando como a igreja vai cumprir a sua missão. Como vamos cumprir nosso papel no plano de Deus? Hoje, estamos falando sobre o corpo do Filho. O Novo Testamento está cheio de imagens que nos ajudam a entender a natureza da igreja em várias perspectivas. Por exemplo, o Novo Testamento fala sobre o povo de Deus, a família de Deus, a igreja como noiva de Cristo, o povo do caminho e outros. Hoje, nosso foco está na imagem bíblica da igreja como o corpo do Filho. Esta imagem, para descrever a igreja, vem de Paulo. E a linguagem que ele usou é que nós somos, como a igreja, o corpo de Cristo. Paulo fala do corpo de Cristo em 3 passagens. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E ele sempre fala sobre o corpo de Cristo no contexto de dons espirituais e amor fraternal. Por exemplo, em Romanos 12, 4 a 6, ele escreve assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre o que esta frase, o corpo do Filho, ou o corpo de Cristo, comunica sobre nossa identidade. Eu acho que a frase indica algo importante sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Primeiro, quem somos? Se nós somos o corpo de Cristo, tomando o nome de Cristo, a identidade de Cristo, então nós devemos refletir o caráter de Jesus. E o que caracteriza o caráter de Jesus mais do que qualquer outra coisa? Amor. Em 1 João 3,16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas Jesus não mostrou seu amor por nós apenas na sua morte. Sua vida foi um exemplo contagiante de amor. Por exemplo, como Jesus atraiu pessoas tão diferentes, pessoas marginalizadas como a mulher samaritana, pescadores como Pedro, André, Tiago e João, e por outro lado, líderes religiosos como Nicodemos. Publicanos que viveram colecionando impostos para os romanos, como Mateus e Zaqueu, e ao mesmo tempo patriotas nacionalistas como Simão Zelote, procurando maneira para expulsar os romanos violentamente da terra prometida. Jesus atraiu pessoas diferentes, porque todos reconheceram nele o amor. Também,
Jesus perdoou pecados. Ele curou doentes. Mesmo quando a cura de alguém criou problemas para ele, como aconteceu várias vezes quando ele curou pessoas no sábado. Ele amou as crianças quando os adultos queriam empurrar elas de longe. Ele chorou sobre Jerusalém. E tantos outros exemplos que poderíamos citar. A vida de Jesus foi caracterizada pelo amor. E esse amor deve caracterizar as nossas vidas como discípulos individuais e como a comunidade de fé que chamamos igreja. Jesus disse, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João escreveu, nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida para nossos irmãos. E Paulo, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Obviamente, quando nós tomamos o nome de Cristo, o corpo de Cristo, isso significa que nós somos ligados com a pessoa de Jesus Cristo. E quem Ele é, suas características morais, seu comportamento, tudo isso define quem nós somos e como nós agimos. Ou deve. Mas quando pessoas fora da fé pensam na igreja, o que é a sua impressão? Na impressão de milhões de pessoas secularizadas ao nosso redor, a igreja parece mais um lugar de rejeição e julgamento do que um lugar de amor e graça. Quando eu penso sobre a impressão que pessoas fora da igreja têm de nós, eu acho que talvez isso seja nossa maior falha hoje em dia. Mas além de ser um sinal de discipulado verdadeiro, é justamente o amor e graça que pessoas mais precisam. E quando esse amor é evidente na igreja, quando pessoas com vidas agitadas, bagunçadas, quebrantadas, em outras palavras, pessoas como todos nós, em algum momento ou outro. Quando essas pessoas estão procurando uma solução, é justamente o amor e graça, vivida na comunidade de discípulos de Jesus, que mais atrai pessoas para Ele. Então, gente, nós precisamos amar uns aos outros. É uma coisa falar que amamos, é outra coisa amar de verdade. E esse lugar precisa ser um lugar onde nós experimentamos amor. E como vamos experimentar esse amor? É um lugar onde nós somos aceitos, mesmo com todas as nossas falhas. É um lugar onde nós perdoamos uns aos outros. É um lugar onde você sabe que você tem lugar, porque você faz parte da família. E quando nós vivemos assim uns com os outros, esse amor seria evidente para pessoas que estão fora e pode atrair pessoas para Jesus. Então, a imagem bíblica do corpo de Cristo nos chama para viver com amor. Isso define quem somos. Mas a imagem do corpo de Cristo
também chama atenção ao fato que somos corpo. E corpo é feito para funcionar, para fazer alguma coisa. Jesus nos comissionou para fazer parte da sua missão. Em Mateus, ele nos mandou para fazer discípulos até os confins da terra, ensinando todos a obedecer a ele em tudo que ele mandou. Em outras palavras, essa tarefa não vai terminar até que ele voltar de novo. Ensinando todos, fazendo discípulos de todos que obedecem Jesus em tudo. Em João, Jesus disse a nós: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, como Jesus proclamou a necessidade de arrependimento pessoal para ser reconciliado com Deus, nós também proclamamos a necessidade de arrependimento e fé. Como Jesus cuidou das pessoas ao seu redor, com todas as suas necessidades físicas, também nós nos preocupamos com pessoas com necessidades ao nosso redor e dentro do corpo. Em 2 Coríntios, Paulo escreveu que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e que ele deu este ministério de reconciliação à igreja. Então, o que Jesus fez, nós fazemos. Em 1 Pedro, lemos que nós existimos para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então, como corpo de Cristo, somos alguma coisa. Somos pessoas que têm sido transformadas pelo amor de Deus. E com essa transformação, nós amamos uns aos outros. E como corpo de Cristo, nós somos pessoas com uma missão, dada por Cristo. E nós somos comprometidos a cumprir o nosso papel. Mas como podemos fazer isso? Aqui é a pergunta, né? Como nós podemos crescer em maturidade espiritual para refletir a presença de Jesus em nosso meio? E como nós podemos proclamar a mensagem de Jesus para o mundo que ainda precisa ouvir dele? Eu creio que nós encontramos as respostas a essas perguntas justamente na imagem bíblica do corpo de Cristo. Em Efésios 4, 1-7, Paulo escreveu assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivem de maneira digna da vocação que receberam. Quer dizer, a vocação de ser corpo de Cristo, vivendo em amor e proclamando a sua mensagem ao mundo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Antes de falar sobre dons espirituais que Paulo está começando a introduzir aqui, devemos notar como Paulo encoraja a igreja a suportar uns aos outros, a viver com amor e paz. Isso reforça o que acabamos de dizer a respeito da nossa identidade como uma comunidade que reflete o caráter de Jesus.
Paulo também coloca um foco em tudo que nos une em Cristo. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Pense em tudo que pode nos separar como pessoas. Raça, classe social, nível de formação acadêmica, idade, gênero, nacionalidade, o nosso time de futebol. Tudo isso não significa nada em comparação com tudo que nos une e quem somos em Cristo Jesus. Eu me lembro no ano passado, minha mãe e minha irmã nos visitaram e visitaram a igreja. Eu me lembro sentado bem aqui onde o pastor Gerson está agora. Estava sentado com Angelina e minha mãe, minha irmã. E durante a música, a minha irmã está com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez que ela frequentou um culto a Jesus numa língua diferente. E ela sentiu o amor que vocês têm por Jesus. E vários de vocês pararam para falar com minha mãe e minha irmã. E elas sentiram aceitas como irmãs na fé. Parte da família de Deus. E isso tocou minha irmã profundamente, porque foi a primeira experiência dela assim. Minha mãe já tinha experimentado isso em outras viagens, em outros anos. Mas é isso. Nós somos um. As coisas que nos unem em Jesus são muito mais importantes do que as coisas que nos separam. Isso é a base da passagem maravilhosa que nós lemos em Gálatas 3:28, onde Paulo fala que agora não existe mais entre nós, judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, somos simplesmente um em Jesus Cristo. Agora, em versículo 7, Paulo inicia o assunto de dons espirituais. Um dom espiritual, aqui chamada graça, é uma capacidade dada por Deus ao cristão que Deus usa na vida do discípulo para cumprir o propósito de Deus em nós, para nós e através de nós. O propósito dos dons espirituais é de cumprir a missão de Deus e trazer glória ao seu nome através da igreja. Agora, eu acho que existem várias coisas sobre dons espirituais que seria bom tentar esclarecer. Primeiro, muitos cristãos acham que não tem um dom espiritual. Agora, eu fui criado numa igreja batista, desde pequeno. E na minha igreja batista, ninguém falou sobre dons espirituais, porque isso foi pentecostal demais. Mas durante a faculdade, depois do seminário, eu comecei a aprender sobre esse assunto de dons espirituais, porque no final das contas, mesmo que nós não falamos sobre isso na igreja onde eu fui criado, o fato é que está lá na Bíblia. E quando eu voltei uma vez para visitar meus pais, durante um semestre no seminário, eu comecei a falar com minha mãe sobre o que eu estava aprendendo. E ela me escutou e me deu um olhar triste e disse: eu não tenho dom espiritual. Ela achava que ela não tinha nada para contribuir para a igreja. Mas eu sei que ela tem dons espirituais. E eu sei que um dos dons que ela tem, muito forte, é o dom de ajudar.
Agora, ela nunca vai estar na frente de nada na igreja. Ela nunca vai ficar na frente para falar. Ela não quer ser chamada para orar. Mas se você precisa de alguém na cozinha para lavar louças durante um evento, chama ela. Quando minhas irmãs estavam na segunda grau, eu já estava fora da casa, mas quando a igreja precisava de algum lugar para um evento de jovens e adolescentes, adivinhem quem convidou? Foi minha mãe. Ela tem dons espirituais, mesmo que ela não reconhece o fato. Mas é importante que todos nós reconhecemos que temos dons espirituais. Você tem dons espirituais. Agora, temos que também reconhecer que existe uma diferença entre talentos e dons. Muitas vezes, no mundo batista, eu ouço pessoas falando de talentos para não usar a palavra dons. Mais uma vez, temos medo de ser pentecostal demais. Mas, gente, está na Bíblia. Então, vamos usar. Um talento é uma coisa, um dom espiritual é outra. Por exemplo, pode ser que alguém na sua igreja é um professor de matemática, ou professor de ciência ou de português. É um bom professor na escola. Mas isso não significa necessariamente que essa mesma pessoa tem o dom de ensinar na igreja. Ou pense em pessoas que podem cantar. Somos abençoados aqui em nossa igreja com muita gente assim. Mas você já ouviu alguém cantar num culto com voz maravilhosa? E no final da música você pensou, que voz fantástica. E você pode pensar em outros momentos, quando alguém sem tanto talento musical cantou na igreja e você pensou, que Salvador maravilhoso. Gente, eu não estou vendo. Se eu cantasse agora, vocês nem estariam pensando que Salvador maravilhoso. Mas só porque alguém tem uma voz bonita, não significa que tem dom de encorajar a igreja através dessa voz. Então, existem talentos e existem dons. Dons é uma capacitação espiritual. E é claro que muitas vezes nossos dons espirituais andam juntos com nossos talentos naturais, mas nem sempre. Outra coisa que precisamos reconhecer é que dons espirituais não é uma competição. Quantos dons você tem? Eu tenho 2 mais do que você. Não é uma competição. Se é uma competição, a sua motivação é completamente errada e Deus não pode abençoar. Da mesma forma, existem pessoas que buscam dons mais espetaculares. Como, por exemplo, o dom de curar. É um dom que Deus dá a algumas pessoas. Ou o dom de profetizar. Ou o dom de línguas. Algumas pessoas buscam os dons mais espetaculares. Por quê? Porque querem chamar a atenção a si. E o propósito de dons espirituais não é isso. O propósito dos dons espirituais
é para edificar a igreja e alcançar o mundo. Falando de dons, todos os dons mencionados na Bíblia ainda existem. Eu me lembro uma vez quando estava dando aula para um grupo de missionários em treinamento pré-campo para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu estava falando sobre o dia de Pentecostes e o dom para comunicar para a diáspora que estava lá em Jerusalém nas línguas nativas. E o assunto de dons espirituais surgiu, e especificamente a questão de dons de línguas. E nós tivemos alguns alunos de igrejas bem tradicionais, e um disse: mas meu pastor nos ensinou que o dom de línguas não existe mais. Eu disse: tudo bem, me mostre na Bíblia. Eu posso te mostrar vários versículos na Bíblia onde fala do dom de línguas. Você me mostra a passagem que fala que dons de línguas não vão existir mais? E eu topo. Se não, vou insistir que o dom de línguas continua a existir. E o aluno se levantou, ficou de pé e disse: eu nunca achei que eu viveria para ouvir um pastor batista dizer que dom de línguas existe. Mas também eu vou insistir que nenhum dom é para todos. Porque a Bíblia é muito clara. O Espírito Santo dá dons para cada um como Ele quer. Então, alguns irmãos podem ter um dom ou vários dons, e outros irmãos na igreja vão ter dons diferentes. E a ideia de Deus é juntar todos nós dentro de um só corpo, usando nossos dons diferentes para juntos cumprir a nossa missão. Com esse entendimento de dons espirituais, podemos pensar um pouco sobre a função dos líderes. Em Efésios 4, 11 a 15, lemos assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui no início desse trecho, Paulo menciona pessoas dentro da igreja com dons específicos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Existem pessoas com dons de liderança, mas não existe uma classe diferente de cristãos. Muitas pessoas acham que os pastores são separados em uma classe diferente, em um bicho esquisito, diferente das pessoas normais. Eu acho que a maravilha de Deus
é que não existem pessoas de classe diferente acima de todos os outros. A maravilha de Deus é que Ele usa pessoas normais para conduzir a igreja em funções de liderança. Nós acabamos de reconhecer Marcos e, na sua ausência, Rogério, para seu papel de liderança entre nós como pastores. Isso não quer dizer que eles são de uma classe diferente de cristão. Eles são seres humanos como nós. Mas nós reconhecemos e honramos eles, porque eles são cristãos maduros, que têm dons específicos para ajudar toda a igreja a crescer. Qual é o propósito desses dons de liderança? É para preparar os santos para a obra do ministério. Isso é o propósito dos dons. Agora, muitas vezes, pessoas acham que o ministério da igreja pertence aos pastores. Nosso papel é chegar, prestar atenção, dar nossas ofertas e dizer depois do culto, boa mensagem, pastor. E daí podemos sair e nem pensar na igreja para mais uma semana. Existem algumas tradições antigas que dão impressão diferente do significado desse trecho. Por exemplo, uma tradição mais antiga no português fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, vírgula, para a obra do ministério, vírgula, para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, tudo isso é para quem? É para os líderes. Inclusive, a obra do ministério. E nós pegamos a ideia, com tradições assim, que o ministério da igreja pertence ao pastor. E que nosso papel é de torcer. Mas um corpo não funciona assim. Deus chama todos nós. E a função dos líderes não é fazer tudo. A função dos líderes é equipar todos nós para fazer nossa parte. É uma grande diferença. Quando eu falo sobre esse assunto em sala de aula, no seminário, no treinamento missionário, eu tenho um exemplo ridículo. Você está usando a camisa da seleção agora. Vamos supor que o técnico da seleção, depois de primeiro tempo do jogo, não está satisfeito com a atuação da seleção. Isso deve ser comum. Mas vamos supor que o técnico fica tão chateado com a seleção. Vocês não estão fazendo corretamente. Eu vou entrar no campo, eu vou te mostrar como fazer. E em vez de mandar a equipe para o campo para o segundo tempo, o técnico entra em campo sozinho para mostrar como deve ser feito. Ridículo, né? Um absurdo. Seria pior do que 7-2. Eu disse que seria pior. Mas, gente, a igreja faz isso. Quando nós achamos que os pastores têm uma responsabilidade para fazer
a obra do ministério da igreja sozinhos. É um absurdo. Não apenas um absurdo racional, mas um absurdo bíblico. Porque a função dos líderes é equipar os santos, todos nós, para a obra do ministério. Como isso pode funcionar, então? Em primeiro lugar, a liderança da igreja tem uma responsabilidade diante de Deus de ensinar que todos nós temos dons espirituais, que devemos exercer para abençoar a igreja e cumprir nossa missão no mundo. Isso é a primeira etapa. Você tem que saber que você tem dons espirituais. Segunda, a liderança tem responsabilidade de ajudar cada membro do corpo a descobrir seus dons. Como você pode descobrir seus dons? Um lugar lógico para começar é pensar quais são as minhas paixões. Angelina e eu somos missionários transculturais. Quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens, sempre tivemos mais interesse em ouvir histórias de missionários, tivemos mais interesse em ouvir sobre outros lugares do mundo, tivemos mais interesse em conhecer pessoas de outras culturas do que a maioria dos nossos amigos. Nossa paixão foi uma indicação de como Deus ia nos dirigir no futuro. Você tem coisas que interessam você, que deixam você animado. Isso é uma indicação que um dom espiritual pode estar aí perto. Uma outra maneira para descobrir seus dons espirituais é de ouvir dos seus amigos e irmãos na igreja. Porque muitas vezes as pessoas vejam em você coisas que você não nota dentro de você mesmo. Eu acho que você poderia prestar atenção. Pode ser que alguém está tentando manipular você a fazer algo que ninguém quer fazer. Mas pode ser que essa pessoa realmente está reconhecendo em você um dom espiritual. Presta atenção. Outra maneira de descobrir seus dons espirituais é tentar algo novo. A igreja está precisando de alguém para fazer um ministério, ninguém está se apresentando. Então, eu vou fazer o que eu posso. E se sair bem, isso pode significar que você tem um dom espiritual nesse sentido. Então, os líderes têm uma responsabilidade para ajudar você a descobrir seus dons espirituais, mas você também tem uma responsabilidade de buscar esses dons. Terceiro, a liderança tem responsabilidade de ajudar cada membro do corpo a desenvolver seus dons. Porque mesmo que você tenha dons espirituais, isso não significa que você está pronto para exercer esse dom com maturidade. Então você precisa aprender. Depois de me ouvir pregar várias vezes aqui na igreja, você pode pensar que eu tenho dom de pregação, outros vão pensar que eu não tenho. Mas eu me lembro quando eu era adolescente, 17 anos de idade, e preguei pela primeira vez. Se você acha que eu não prego muito bem hoje, você deveria ter me ouvido aquela noite. Nós temos que desenvolver os nossos dons. E isso nós fazendo, como orientação e ajuda de outras pessoas. E, finalmente,
Depois de reconhecer que você tem dons espirituais, depois de identificar seus dons espirituais, depois de desenvolver seus dons espirituais, cada membro da igreja tem uma responsabilidade de exercer seus dons para edificar a igreja e alcançar o mundo. É tão simples assim. Isso é a resposta da pergunta lá no início da mensagem. Como vamos cumprir a missão da igreja? Através dos dons espirituais que Deus dá para cada um de nós. E nossos dons individuais não significam nada à parte dos dons espirituais dos outros membros do corpo. Um dedo em si não pode fazer nada. Mas junto com a mão, e o braço, e o corpo, o dedo é útil. Então nós precisamos uns aos outros. Não apenas para apoio em momentos difíceis em nossas vidas, mas nós precisamos uns aos outros para cumprir a nossa função como membros do corpo de Cristo. Esse assunto é muito sério. Nós temos que decidir se nós queremos ser uma igreja que deixa Marcos e Rogério e alguns poucos outros a fazer o ministério da igreja, ou se nós queremos ser uma igreja onde todos contribuem para a edificação da igreja e para a nossa missão de levar Jesus para o mundo que precisa dele. Eu quero ser parte de uma igreja que é corpo de Cristo. Não apenas em nome, mas de fato. Vamos orar. Senhor, pode ser alguém aqui hoje que precisa ouvir de Ti nesse instante. Você tem um dom que você não está usando. Fale aos nossos corações. Senhor, nos ajuda a ser uns para os outros um apoio, uma família onde todos são aceitos, perdoados, amados, um lugar onde Tua graça é evidente para todos e que ao Teu nome seja honra e glória. Amém. Vamos ser corpo a semana toda e vejamos uns aos outros semana que vem. Muito obrigado.